Eu falei com você na aula anterior que cada um tem as suas características. Você as suas e o pai do seu filho as dele. E o seu filho vai ser essa misturinha. Ele tem as características que vão ser dele, coisa que ele vai aprendendo ao longo do caminho, ensinado por vocês, pela escola, pela vida. Mas ele tem um pouquinho de cada um. É como se você dividisse ele ao meio. Ele é metade papai e metade mamãe. É uma misturinha. E agora, imagine quando você fala mal do pai dele. Como ele se sente? Se você vira para esse filho e fala, eu não queria nunca ter conhecido seu pai. Então você não queria ter conhecido ele, certo? Não, Renata, eu queria que ele fosse meu filho, mas queria que fosse filho de outro pai. É possível? É real isso? Não é real. E seu filho sente isso. Tudo que você repudia no pai dele é como se você repudiasse nele. Lembra que eu falei que não é para você acreditar em mim, que você experimente, que você tente fazer diferente. Antes de falar, não, isso não funciona. O pai dele é assim, assado e não tem como. Será? Eu acredito que você ame no seu filho o pai dele. Afinal, vocês tiveram um momento e o seu filho nasceu. Ele pode ser um péssimo marido, pode ser um péssimo homem, ele pode ser até um péssimo pai, assim, no que a gente tem de atualidade. Mas ele é o pai do seu filho. Foi com ele que você fez esse filho. Não tem como fugir. É a realidade. Lembra que eu falei? A gente pode questionar, pode fazer tudo, mas não tem como. O que aconteceu, aconteceu. A gente caminha daqui para frente. A gente fala um pouco sobre como essa ideia da adolescência é muito nova. E esse cuidado com as crianças, com os filhos, também é muito novo. Antes não, o pai e a mãe não ficavam ali cuidando, mexendo, nem nada. Era cada um por si. Cresceu um pouquinho, se vira. Então, as exigências que a gente tem em relação ao outro é um julgamento muito novo. Será que a gente precisa disso? Será que é muito melhor a gente viver de forma harmônica para que esse filho seja mais feliz? Não estou falando que precisa ser amiga do pai dele se você não for. Mas que você respeite isso nele. Aí eu vou dar mais um exercício para você fazer. Eu quero que você olhe para o seu filho, você não precisa falar nada. Só olhe para ele sim e sinta lá no fundo do seu coração. Olhe para ele e fale: em você, eu amo o seu pai.